você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Até tiro certo, foi o pai que falou que o Cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Eu tava escondidinho aqui, aí eu falei, Diniz. Aí ele não ouviu, eu falei, Diniz. Aí ele olhou, falei, tu é bom pra cá. Diniz, tu é bom pra caralho. Obrigado. Ô, Pedro. Porque a ideia de jogo dele prevaleceu a qualidade do elenco do Flamengo. Por isso que eu acredito no modelo. O modelo potencializa a individualidade. Eu acredito nisso. E aí, o que as pessoas fazem, cara? Elas não tentam entender. Na maioria das vezes, elas querem que você acabe pra ela responder. Ela não quer entender o que você tá falando. Quando eu falei, Diniz, você é bom pra caraca, e acho mesmo, o cara espera o Diniz cair pra ir lá e falar assim... Aí, Diniz é bom mesmo? Aí, teu Diniz prazo aí. de validade. Então, assim, eu admiro a coragem do Diniz, porque ele não tá preocupado com o emprego. E aí ele pega um time do Fluminense, que é nota 6, com muito respeito a todo mundo que tá lá, sempre com muito respeito, que são bons jogadores, e a gente viu que são porque eles melhoraram. Aí ele potencializa o jogo dos caras, os caras saem de uma nota 6 ali pra se tornar um time nota 8, 8,5, eleva o máximo. A gente... A sensação. É uma emoção inexplicável. Fazer gol em São Januário. Feliz demais. Isso fica na nossa cabeça. Ver São Januário gritando seu nome é muito emocionante. Não tem nem como eu explicar o que eu senti no momento. Só agradecer a Deus, a minha família, meus amigos. E vamos por mais. Parabéns. O Vasco acertou a contratação do Souza, que aceitou inclusive uma redução salarial que tinha em relação ao time da Turquia. Vai buscar rescisão e acertou essa contratação. Ele já vem para o Vasco da Gama como novo reforço a partir do dia 10 de julho, assim também como o Alex Teixeira. Alex Teixeira? Acertou o seu retorno ao Gigante da Colina. E o que isso quer dizer, Fernanda? Que o Coutinho vem. Isso quer dizer que o Vasco já aceitou todas as exigências, todas as solicitações, tudo que o Coutinho pediu, o Vasco deu. Falta apenas ele aceitar agora, dar o ok final em relação ao tempo de contrato. Mas a expectativa do clube é até a sexta-feira isso tudo também estar definido para que eles possam ser anunciados oficialmente. E aí sim, os 3 crias anunciarem a sua volta ao Gigante da Colina. Sabe aquele momento do casamento que já tá tocando violino, já tá geral sentado, tudo? Aí os padrinhos estão entrando, a gente tá nesse momento. Daqui a pouco chega a noiva. Esperando a noiva. Aí Só falta a noiva, Fernanda. E quando a noiva chega, tá todo mundo sentado, o pessoal levanta. Falta daqui a pouco. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectadinhos, ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para deixar você atualizado e, claro, muito bem informado em tudo aquilo relacionado ao nosso clube de regatas Vasco da Gama. Já vou pedir para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira, segunda, terceira, várias vezes, mas ainda não se inscreveu, então dá essa força, se inscreva aqui no nosso canal, é 0800, não paga nada. Vascaíno ajuda Vascaíno, dá essa força aqui pro amigo de vocês, deixa o joinha também, galera, dá aquele like para a plataforma recomendar o nosso conteúdo, tá? E olha só, quer continuar nos ajudando? Tem 2 maneiras. A primeira delas é aproveitar quando aparecer aquele anúncio na tela, né? Vai pegar aquele Danone na geladeira, vai pegar aquela jantinha que tá separada, né? Aproveita para espreguiçar, ir ao banheiro, pegar uma água, né? Fazer aquele assalto na geladeira, enfim, porque aí ajuda o nosso canal a gerar receita. Ou então assiste o anúncio, às vezes até te interessa o conteúdo, tá? E outra coisa,
Tem uma maneira de vocês aí concorrerem a 2 camisas do Vasco, é muito fácil, é barato, eu tô vendo que poucas pessoas estão entendendo o que eu tô falando. Tá falando do que, Álvaro Silva? Gente, com R$2 por mês, isso mesmo, R$2 por mês, você já concorre a uma camisa original do Vasco, a 2 na verdade. Como assim, Álvaro Silva? É só se tornar membro aqui do canal. A partir de R$2 por mês, tá? Dá menos aí de 10 centavos por dia. Você já se torna membro do canal, fazendo parte de hall dos membros aqui do canal Vascaíno desde sempre. Vai ganhar o selo de membro aqui do nosso canal. Vai ter as suas vantagens, né? Aqui durante as nossas lives, durante os comentários aqui no chat ao vivo. E é claro, quando a gente bater 50 inscritos, 50 membros na verdade, vou sortear somente para esses 50 membros 2 camisas do Vasco. Estamos com 12 membros aí, tá faltando 38, gente, 38 pessoas, R$2 por mês para ajudar o amigo de vocês, para ajudar o canal a ficar de pé, e não é de graça, você ainda vai concorrer a 2 camisas originais do nosso Vasco. Então tá esperando o quê? Vai perder essa chance? Essa chance foi bom, essa chance, né, vai dar esse mole, vai ficar de fora dessa. Então entra ali, tem um link aqui tem um link escrito Seja Membro, pronto, você clica, já ajuda muito o nosso canal, como eu já falei, vou reiterar, ainda concorre a 2 camisas do nosso Vascão. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, eu quero começar a falar com vocês aqui, é muita coisa importante, hein? Quero falar com vocês aqui nessa noite dessa segunda-feira, tem muita coisa importante que nós vamos abordar nesse conteúdo. É o seguinte, vamos falar da situação do Felipe Coutinho, vamos falar de Souza, Alex Teixeira e também o volante Alan, vamos falar de treinador, quem pode ser o treinador do Vasco, Jair Ventura, Fernando Diniz, Ramon Dias, Rafael Paiva, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, vamos falar também aí dos 2 próximos jogos, Bahia e Vasco, Vasco e Botafogo, vamos falar também do atacante, Emerson Rodrigues, atacante colombiano que está no Inter Miami, que pode pintar aqui no Rio de Janeiro para acertar com o Vasco da Gama. Vamos falar sobre cobrança, que o Atlético Paranaense cobrou o Vasco, entre outros assuntos. Então apertem seu cinto de seguranças, vamos lá, brincadeiras à parte, dar início então ao nosso conteúdo falando do nosso Vascão. Primeira coisa, logo de cara, né, eu quero falar com vocês aqui, como já segue a manchete na tela para vocês acompanharem, Souza e Alex Teixeira estão perto de voltar ao Vasco, diz jornalista. Contrato vai até o fim de 2024, tá, gente? Segundo o Lucas Pedrosa falou hoje no SBT Rio, isso mesmo, Souza e Alan já estariam aí muito próximos já de assinar o contrato. A gente tem as informações que os salários de ambos os atletas giram em torno na casa de 150 mil a 200 mil reais por mês, seriam aí os vencimentos. No primeiro momento, o contrato tanto de Souza quanto de Alex Teixeira seria até dezembro de 2024, um vínculo firmado com o nosso Cruz Maltino, no primeiro momento, no início aí de apenas 6 meses, né, para depois, quem sabe aí, renovar o contrato ou não. Fato é, meus amigos, perdão, fato é, meus amigos, olha só, hein, vamos usar a lógica, né? Ó, se estão afirmando, se os jornalistas estão afirmando que o Vasco vai pagar de 150 a 200 mil para Souza e para Alex Teixeira, né? Sendo que a única forma desses 2 jogadores pintarem aqui no Vasco nesse atual momento seria graças à suposta exigência ou indicação do nosso cria, Felipe Coutinho, do Little Couto, correto? Pois bem, então, se o Vasco está muito próximo de anunciar Alex Teixeira e Souza, usando a lógica, o Vasco também está muito próximo de anunciar, de assinar contrato com o Felipe Coutinho. Como assim, Álvaro Silva? Alguém te falou isso? Não, ninguém falou, é só usar a lógica, né? A com B é o beabá completo, não tem mistério. Por que isso? Porque o próprio Coutinho falou, agora está na mão do Vasco. Coutinho reduziu o salário, enfim, aceitou tudo que o Vasco, né, propôs. E o Vasco também aceitou tudo que o Coutinho propôs. E uma das propostas do Coutinho teria sido essa, olha, traz o Souza, traz o Alex Teixeira para jogar comigo e mais jogadores, senão eu vou me entrar num rabo de foguete aí, eu vou acabar me queimando. E é o que está acontecendo. O Vasco está muito próximo de anunciar nas próximas horas, nos próximos dias, a chegada desses 2 crias da base do nosso Cruz Maltino, o volante Souza, ele que estava jogando com a camisa do Basak Serri no futebol turco, e o Alex Teixeira, que até janeiro desse ano era atleta do Vasco da Gama. O nosso Vasco tentou uma certa reformulação no elenco, não renovou o vínculo com o cria da base e ele estava sem clube até os dias atuais. Então,
ambos podem estar pintando no Vasco. Aí, usando essa situação toda, né, é o seguinte, nessa segunda-feira treinaram juntos Souza, Alex Teixeira e Coutinho. Os três foram à academia, fizeram um treino físico juntos ali, né, então tudo isso está corroborando, né, com as informações que a gente vem colhendo, vem captando, vem trazendo para vocês nas últimas horas, últimos dias, desses três jogadores pintarem no nosso Cruz Maltino. E ainda envolvendo outro cria da base, que não são esses três, é o Alan, né, isso mesmo, o volante Alan, há poucos dias esteve também fazendo alguns trabalhos ali de campo, junto com o Souza, com o Alex Teixeira. Ele torce pro Vasco, né? Ao contrário de que muita gente imagina, o pai do Alan é botafoguense, mas o Alan é Vasco, né? Ele não assinou com o Vasco, porque quando ele estava aqui no Brasil de férias, no início do ano, a SAF, a 777, não fez contato com ele, não tentou com a contratação dele. E aí o Botafogo foi atrás, ele não tinha nenhum outro contrato com ninguém, então ele acabou assinando o pré-contrato. Só para esclarecer para todos vocês, surge, né, nas últimas horas dessa segunda-feira, de que o Vasco teria sim um interesse, o Pedrinho estaria sim estudando essa possibilidade remota, mas essa possibilidade de repentemente colocar uma proposta em oficial na mesa para tentar trazer também o meio-campista, o Alan. Porém, todavia, entretanto, a multa fixada pelo cartola alvinegro John Textor, né, ele que é o dono da SAF do Botafogo, seria de algo em torno de 2,5 milhões na cotação do real hoje, né? Seria mais ou menos 15 milhões de reais os valores, né, que o Vasco teria que desembolsar para ter aí os direitos econômicos do Alan, rompendo esse pré-contrato com o Botafogo. E o John Textor estaria, a princípio, irredutível, ele não estaria aceitando perder o jogador, né, para o seu rival, embora o próprio Alan já tenha falado, tenha comunicado ao Botafogo que quer jogar no Vasco, mas o Botafogo não abre mão. Então, gente, podem saber, se realmente for esses valores, 15 milhões de reais, acredito eu que não deve sair negócio, porque por muito menos o Marlon Freitas, o Vasco fez uma proposta por ele e o Botafogo não quis. Então vocês acham, que todo respeito ao Marlon Freitas, o Alan é muito mais jogador e tem muito mais know-how na carreira, muito mais bagagem do que o Marlon Freitas. Com todo respeito à pessoa física do Marlon Freitas, só para vocês entenderem. Então, a possibilidade do John Textor abrir mão, vamos dizer assim, abrir as pernas pro Vasco, né? Rasgar esse contrato e largar a mão esses 15 milhões é muito remota, a não ser que o Alan bata o pé, arruma uma briga sem precedente lá com o Botafogo, antes mesmo de entrar lá. Só que se ele arrumar essa briga com o Botafogo, tá arriscado ainda assim o Textor bater o pé, não liberar ele e ele ter que, vamos dizer assim, engolir o choro de cara amarrado e ter que jogar no Botafogo. Isso não é legal para ninguém. Tá, então é o seguinte, só para deixar bem claro, não tem ninguém colocando o Alan no Vasco, tá? A informação que eu estou trazendo para vocês é a seguinte informação: o Alan quer jogar no Vasco, o Pedrinho tem interesse no Alan, porém, todavia, entretanto, nós estamos pagando pelos erros da 777, que lá atrás não foi atrás do Alan, preferiram gastar 10 milhões de reais no Hugo Moura, que daqui a pouco a gente vai falar desse assunto também, né? E agora não vai ter condições financeiras, entre aspas, para repatriar o cria. Vamos aguardar em compasso de espera essa situação envolvendo o Alan. Só para recapitular, Souza e Alex Teixeira muito próximo, muito perto de serem anunciados como jogadores do Vasco da Gama, seguidos, obviamente, do nosso cria Felipe Coutinho, tá, gente? Agora, ainda falando de atleta do mercado da bola, eu quero falar para vocês aqui da situação aí de um atacante colombiano. Ele é ponta direita, ponta esquerda, atualmente joga com a camisa do Inter Miami dos Estados Unidos. Eu tô falando, né, acompanha a manchete na tela, Vasco se aproxima de acertar com o atacante Emerson Rodrigues do Inter Miami, tá, gente? A gente trouxe para vocês essa informação mais ou menos uma semana atrás aqui no canal, trouxemos o panorama do atleta, ele que foi muito bem lá no Milionários do futebol colombiano, depois acabou sendo vendido para jogar lá no Inter Miami, na MLS, né, onde ele não é titular, né, equipe do Messi. Fato é que o Vasco estaria, né, interessado no atleta. Aí tomamos conhecimento na noite dessa segunda-feira de que o atleta deve desembarcar aqui no Rio de Janeiro na próxima semana, tá? Isso mesmo, já para fazer exames e assinar com o Vasco da Gama. A informação que nós temos nesse primeiro momento é que o Vasco firmaria um vínculo com o atleta até o fim do ano, contrato de empréstimo com uma obrigatoriedade de compra. Isso já começa a me preocupar com esse negócio de ficar pegando jogador com obrigação de compra, depois os caras não jogam bola, a gente fica aí, ó, no rabo de foguete para pagar o jogador. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Eu particularmente vi os números do atleta, na última temporada os números dele são muito baixos,
números bons dele eram no futebol colombiano, que não é parâmetro, com todo respeito à Colômbia, comparar o Campeonato Brasileiro com a elite lá do futebol colombiano. Porém, todavia, entretanto, uma coisa também às vezes não tem nada a ver com a outra. Nós vimos nessa segunda-feira, no início dessa noite, a seleção da Colômbia com ótimos jogadores que ganhou ali do Paraguai. Então, não sei, vamos aguardar. Fato é que esse jogador nem da seleção, né, ele é. Enfim, vamos aguardar aí essa situação envolvendo Emerson Rodrigues, ele que é aí ponta direita. Agora, se for um cara para chegar aqui, jogar muito mais bola do que o Ryan, do que o Rossi, correr mais, se entregar mais, tiver mais dinâmica, show de bola. Agora, para fazer igual o Ryan e o Rossi estão fazendo, né? Aí eu já sou a favor de repentemente, dar a chance para um garoto da base aí. Não sei, eu quero saber a opinião de vocês em relação ao atacante Emerson Rodrigues. Agora, meus amigos, eu quero abordar o assunto da situação aqui, do Felipe Coutinho. Eu falei para vocês, né, que ele tá muito próximo de se acertar com o Vasco, né? A gente tem uma atualização aqui, de que o Vasco, a princípio, supostamente teria oferecido 2 anos de contrato com o Coutinho. Por outro lado, surgiu uma outra informação também nessa segunda-feira de que o cria da base Cruz Maltina estaria querendo 3 anos de contrato. A ideia aí da diretoria do Vasco, propriamente o nosso presidente Pedrinho, é de tentar resolver essa parada para o torcedor do Vasco e obviamente para o próprio clube até a próxima sexta-feira. Isso mesmo, estamos entrando na terça-feira, quarta tem jogo, quinta tem o pós-jogo, de repentemente até sexta, Pedrinho quer resolver a questão do Coutinho. Então, só para resumir, Alain e Souza muito próximo de serem anunciados como jogadores do Vasco, salário definido. Felipe Coutinho, a mesma situação, o salário já está definido, só a questão do tempo de contrato está faltando acertar esses mínimos detalhes. E o atacante, né, Emerson Rodrigues, que poderia estar chegando no Brasil nos próximos dias para fazer exames e também assinar com o Vasco da Gama. Falando em assinar com o Vasco, vamos falar da situação envolvendo o treinador. Todos nós sabemos que após a saída do treinador Ramon Dias do nosso Cruz Maltino, após o Vasco levar aquela sonora goleada diante do Criciúma aqui em São Januário por 4-0, todos nós nos lembramos. Fato é que naquela ocasião, naquela fatídica tarde de domingo, tivemos um imbróglio, né, uma confusão muito grande nos vestiários ali de São Januário, para ser mais exato, no vestiário do Vasco, né, onde o nosso treinador Ramon Dias supostamente teria pedido conta, teria pedido o boné, teria pedido para sair, pedido demissão, né? E supostamente também algum profissional do Vasco supostamente teria mandado o treinador embora. Fato é que deu pano para manga, deu maior polêmica. O Ramon Dias falou que poderia colocar o Vasco na justiça, depois deu um passinho para trás, disse que o problema dele não era com o Vasco e sim com a 777. Lúcio Barbosa pediu o boné, meteu o pé, a 777 hoje não comanda mais o futebol do Vasco, o Pedrinho está à frente do futebol do Vasco, o nosso associativo, graças a uma liminar concedida pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Vasco hoje tem 69% das ações da SAF do clube, e com isso o Vasco estaria tentando, né, repatriar Ramon Dias. É algo que é muito louco, tá, gente? Porque seria literalmente como aquele filme de antigamente, ainda rimou, a volta dos que não foram, né? Como assim? Ué, gente, porque assim, o Ramon Dias e Emiliano Dias saíram do Vasco, mas não foram embora, ainda continuam morando aqui no Rio. Tá. Outra coisa, ambos os pai e filho ainda constam no BID da CBF como funcionários do Vasco. E outra, ainda constam também, tá, no quadro de funcionários do Vasco como funcionários do clube, tá? Isso mesmo. Eles constam como funcionário do clube do Vasco ainda. Então, seria a volta, literalmente, dos que não foram. Por outro lado, há quem faça uma fofoquinha ou acolá, aqui ou acolá, afirmando que eles não têm prestígio em toda a diretoria, que não é unanimidade, piriri, parará e pororó. Há quem afirma que eles teriam feito umas exigências, trabalhar com a própria comissão técnica, né? Perdão. Receber aí 2 meses de salários que estariam atrasados, né? Ainda poder escolher um jogador. O Vasco está tentando resolver essa parada, né? Aí no meio de todo esse turbilhão, o nome de Mano Menezes, no primeiro momento, teria sido descartada pela diretoria do Vasco, juntamente também com o nome do Vanderlei Luxemburgo, tá? Agora é o seguinte, pela manhã de hoje, logo ali no Cocoricó, no raiar do sol, né? Surgiu a informação de que Jair Ventura também estaria na mira do Vasco. Eu acho que isso, na minha opinião, é uma cavadinha, tá? Vou ser sincero pra vocês, não vai resolver a parada pro Vasco.
Posso estar errado, gente, eu posso estar errado, ele pode chegar no Vasco, pode resolver, aí eu vou falar, pô, eu nunca critiquei, me desculpa, Jair Ventura. Agora, eu só tenho a caneta, não contrataria, não pegaria o telefone para ligar para ele, nada contra a pessoa dele, nunca vi na minha vida de perto, nunca me fez nada, entendeu? Nada contra o cara, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Agora, como profissional, não me mostrou nada que me enchesse os olhos para falar, não, esse aí tem lastro, tem cancha para ser o treinador do Vasco da Gama. Acredito que não, é minha opinião, eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Também no decorrer do dia de hoje, após aí uma derrota, mais uma derrota, né, do Fluminense para o Urubu no Maracanã na tarde do último domingo, Fernando Diniz, que foi para a entrevista coletiva balançando no cargo, deu-se a entender que ele entregaria o cargo ainda na noite do domingo, mas acabou permanecendo à frente do clube das Laranjeiras. Fato é que na tarde dessa segunda-feira, mais ou menos ali no horário do almoço, Fernando Diniz, né, surgiu a informação, obtivemos a notícia de que ele não é mais o treinador do Fluminense, tá, gente? Isso mesmo, não é mais o treinador do Fluminense. Fernando Diniz já passou aqui pelo Vasco, quando a gente viveu um péssimo momento, diga-se de passagem. O Pedrinho tem um certo apreço pelo trabalho do Fernando Diniz, tá? Mas não tem nada certo, não tem nada aí oficial, só cavadinha mesmo, especulação da galera. Falando em especulação, Fernando Diniz é sim a primeira opção lá do Atlético Paranaense, que hoje, né, tivemos outra situação também, que o Cuca, né, ontem, né, após empatar com o Corinthians no último domingo, pediu o boné também e deixou o Atlético Paranaense. Então, virou uma dança das cadeiras, porque assim, já começaram a ventilar o Cuca lá no Cruzeiro, porque ele é amigo do Alexandre Matos e já treinou o Cruzeiro, né? Aí no automático já estão o Fernando Diniz, o próprio Petralha já falou que o Fernando Diniz é a primeira opção do Atlético Paranaense. O Vasco tá tentando trazer o Ramon Dias de volta. O Fluminense, aquilo que a gente já sempre vem falando, se o Vasco começar a vender fezes, né? Fezes, né? Empacotadinha, o Fluminense vai fazer igual. Eles querem copiar o Vasco em tudo, né? Tanto que querem copiar que o Fluminense agora, né, estaria monitorando o Ramon Dias, né? Então virou uma dança das cadeiras, né? O Cuca que estava no Furacão pode pintar no Cruzeiro, né? O treinador que estava no Vasco pode pintar no Fluminense, o treinador que estava no Fluminense pode pintar no Furacão ou no Vasco, né? Virou essa bagunça, essa salada aí, mas na minha opinião, tá? Vou dar minha opinião pra vocês. No meio de todos esses caras, tem um cara que eu não mencionei, que eu vou falar dele agora, tá? Não é nem melhor nem pior do que todos eles. Pra mim tá na minha prateleira aí já, viu? Rafael Paiva, da base do Vasco, conhece a filosofia de trabalho do nosso clube, é um bom treinador, é humilde, sabe reconhecer quando tem que jogar simples, né? Tem coragem, o cara tem peito, né? Teve culhão, teve coragem de botar garotos da base num turbilhão que o Vasco estava vivendo, como ele mesmo disse, né? Ele precisava oxigenar o grupo, né? O elenco. Então foi isso que ele fez. Então existe sim, tá, gente? O Pedrinho, o Vasco trabalha, além da possibilidade de tentar trazer o Ramon Dias novamente para o nosso elenco, né? Trabalha também com a possibilidade, ainda que seja remota, mas trabalha sim com a possibilidade de efetivar o Rafael Paiva como treinador do Vasco da Gama. E na minha opinião não seria nada de outro mundo, porque já que supostamente, entre aspas, já que dá para apostar no Jair Ventura, já que queriam apostar no Mano Menezes, né? Tem gente falando aí que talvez o Fernando Diniz arrebentaria no Vasco. Não sei, gente. Não sei, viu? Não sei, viu? Olha lá, hein? Fluminense não estreou ainda, mas tem Thiago Silva na zaga. Mesmo assim, o Fernando Diniz saiu. A gente não tem um Thiago Silva na nossa zaga. A nossa volância ainda não é isso tudo. Será? Agora, por outro lado, cada trabalho é um trabalho, cada time é um time, cada momento é um momento. Como o próprio Ramon Dias pode chegar no Fluminense, pode arrebentar, pode dar errado também, né? O Vasco poderia, por exemplo, tentar, quiçá, talvez, o Cuca, só que o Cuca tem esse problema, ele se emputece e abandona do nada o time, ele fez isso já umas 3 vezes na carreira dele, ele fica chateado, fica pé da vida, ele pede o boné e abandona no meio do campeonato, o Furacão aí brigando, por que não, por título, né? Mas então, eu, na minha opinião, eu daria essa chance pro Rafael Paiva. Bom treinador, pegou o Vasco num turbilhão do caramba, conhece aí o DNA da base, vai saber, como ele já está fazendo, a transição, né? Vai saber fazer a transição de atleta subindo da base para o profissional. Os atletas do profissional gostam e têm apreço pelo trabalho dele. O próprio Maicon, após a classificação na Copa do Brasil, ele falou, muito se fala que o Vasco não tem treinador. Tem sim, o nome dele é
Paiva, né? O Maicon, né? O nosso zagueiro, bancou o Paiva lá atrás, agora o Paiva voltou. Álvaro Pacheco fez um péssimo trabalho nessas 4 partidas comandando o Vasco, 3 derrotas e uma vitória e um empate, perdão, dentro de casa, sem gols, diga-se de passagem, né? Então, chegou o Paiva, arrumou o Vasco, tudo bem, o jogo começou estranho, perdendo pro São Paulo de 1-0, mas o Vasco empatou e virou e goleou, né, gente? Isso mesmo. Então, isso tá dando sim credencial pro Paiva, porque se olha só, se você vai, pega o avião, pega o Vasco, vai lá pra Fortaleza, enfrenta o Fortaleza, que tinha acabado de enfiar uma chineladinha no River Plate, que tinha acabado de jogar de igual para igual com o Boca Juniors lá dentro, lá na Bombonera. Dentro da Bombonera. Não, River Plate não. Enfiou uma chineladinha no Boca aqui, jogou de igual para igual lá, na Bombonera. O mesmo Fortaleza que empatou aí com o Galo Mineiro fora de casa. Um Fortaleza que tá dando trabalho para muita gente. A gente chegou lá 0-0. É verdade, o Léo Jardim fechou o gol, teve bola na trave, teve gol perdido debaixo do gol. Teve, mas a gente não tem nada a ver com isso. O Paiva montou aquele time dentro das limitações do Vasco para o Vasco passar de fase. A gente trouxe a decisão para o Rio, fizemos aquele jogaço com o Paiva ainda à beira do gramado, 3-3, e o Vasco passou nos pênaltis. Então, se isso não dá credencial depois do 4-1 diante o São Paulo, né? O Vasco não goleou, com todo respeito, o Juventude, um Criciúma, uma Vitória da Bahia. O Vasco goleou o São Paulo, um clube tricampeão mundial, né? Jogando dentro da colina com o Lucas Moura, né? Com vários jogadores ali de qualidade, com o Caleri. Ah, mas ele foi substituído, não interessa, tava jogando, entendeu? Então, assim, se isso não dá credencial pro Paiva ser treinador do Vasco, o que mais vai dar credencial para ele ser treinador do Vasco? Agora, por outro lado, se trouxer o Ramon Dias, tem gente que não concorda e eu respeito. Vai ser top, ele conhece o elenco do mesmo jeito, se dá bem com o Paiva pode ser agregado à comissão permanente ou não, o Paiva pode continuar na base e quando precisar trazer ele. Agora é covardia, só lembrar do cara quando a água bate no bumbum. Então eu acho que o Vasco deveria dar uma atenção sim pro treinador Rafael Paiva. Agora ainda já pegando gancho, falando de treinador, o nosso Vasco tem dois jogos nessa semana, né? O jogo dessa próxima quarta-feira, que é Bahia e Vasco, nessa 9h30 da noite, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E teremos também no próximo sábado, às 7 horas da noite, aqui no Rio, em São Januário, Vasco da Gama e Botafogo pela 13ª rodada, já pegando gancho para o confronto entre Vasco da Gama e Bahia, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo será às 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo para praticamente todo o país, tá? Só um panorama, o Bahia, na última rodada, na rodada anterior, melhor dizendo, goleou o Cruzeiro também de virada jogando em casa, né? A mesma situação do Vasco. O Vasco goleou o São Paulo jogando em casa de virada, né? Um resultado idêntico para ambas as equipes. Porém, todavia, entretanto, nesse momento, o Bahia briga pelo título do Campeonato Brasileiro, ali ponto a ponto com Palmeiras e Urubu e Bragantino, aquela briga ali na parte de cima da tabela. E o nosso Vasco vem tentando respirar, né? Tentando pontuar fora de casa, que é muito importante, para deixar de uma vez por todas ali o risco de chegar perto da zona do perigo, da zona da confusão, que seria a tão famigerada zona do rebaixamento. Com isso, o Vasco viaja nas próximas horas dessa terça-feira para Salvador, para se concentrar, para ficar lá hospedado na capital baiana, para enfrentar o próprio Bahia na próxima quarta-feira, tá, gente? Isso mesmo, o treinador Rafael Paiva fez um treinamento com a equipe do Vasco nessa segunda-feira, com Guilherme Estrela e João Vitor, tá? Mantidos na equipe titular. Então isso pode ser um indício que ambos podem vir a jogar aí como titulares diante o tricolor baiano, tá? Outra situação é que o Dimitri Payet, nosso Jimmy 10, também treinou nessa segunda-feira e existe sim uma grande possibilidade para que ele seja relacionado para viajar juntamente com o elenco para esse jogo de suma importância, tá, gente? De suma importância aí contra o Bahia. Na minha humilde opinião, é claro, a gente tem que sempre entrar em campo buscando a vitória, temos que sempre entrar em campo pensando em vencer os jogos, né? Mas o Bahia é uma equipe, como eu já mencionei, que está brigando ali na parte de cima da tabela, tá indo ao mercado, né? Há rumores que parece que até o Eric Pulga, especulado aqui no Vasco, estaria acertando com o Bahia, mas isso já é um outro assunto. Fato é que é um algoz, é um rival do Vasco há alguns anos, né? O Vasco aí, num passado recente, andou levando umas 2 ou 3 vezes 3-0 pro Bahia dentro da Arena Fonte Nova. É um adversário indigesto. Na Série B, eles vieram aqui no Rio jogar contra o Vasco ganhou, o goleiro deles falou umas bobagens ali na época. Enfim, tem todos esses ingredientes. As torcidas têm uma união, né, que é a Bamor e a Força Jovem do Vasco, mas
Dentro de campo tem sim essa rivalidade, perdão, já de alguns anos, né, dessa situação envolvendo Bahia e Vasco, Vasco da Gama e Bahia, e é um confronto de suma importância. Se o Vasco empatar esse jogo, tá? Se o Vasco empatar esse jogo, não é ruim. A gente tem que sempre pensar na vitória, tem. Mas se o Vasco empatar, não é ruim. Não é ruim, é claro, dependendo de outros resultados. Mas eu também não entraria com o time para empatar diante desse Bahia aí. O time dos caras é encardido, tem um ataque rápido, dinâmico, né? Uma defesa ali sólida. Então, olho nesse jogo, tem tudo para ser um grande jogo, né? E eu, olha, tô confiante, hein? Tô confiante aí, no Rafael Paiva, não sei não, hein? Vamos aguardar aí essa situação. Gente, agora mudando de assunto, né? Já que a gente já falou da partida, quero falar um pouquinho com vocês aqui da situação envolvendo dívida, né? Isso mesmo, segue a manchete na tela. Atlético Paranaense aciona o Vasco na justiça para receber pelo empréstimo de Hugo Moura, tá, gente? Isso mesmo, só a título de informação para vocês, para ficar o registro aqui, é o seguinte: o Vasco acordou o empréstimo do meio-campista, do volante Hugo Moura, até o fim do ano, com obrigatoriedade de compra fixada no contrato, ou seja, o atleta pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado para o Vasco até o fim do ano. Quando chegar no fim do ano, o Vasco tem a obrigação de comprar o atleta em definitivo. Só que o Vasco firmou um acordo com o Atlético Paranaense em pagar R$1,5 milhão pelo empréstimo. Então, na verdade, o Hugo Moura vai sair para o Vasco por R$11,5 milhões mais os salários. Olha a fortuna que o Vasco está gastando com o volante Hugo Moura, viu, gente? Olha aí, hein? Fato é que a dívida, né, era para o Vasco ter pago essa situação no dia 29 de abril, tá? R$1,5 milhão, né, exatamente no dia que o Vasco anunciou o atleta, era para o Vasco ter depositado R$1,5 milhão na conta do Atlético Paranaense. Então o Vasco, infelizmente, nesse momento está inadimplente, deu calote, não pagou esse R$1,5 milhão para o Atlético Paranaense. Mas na verdade, só para deixar bem claro aqui, para muita gente que não acompanha o dia a dia do Vasco, não foi o Pedrinho que fez isso, tá, gente? Quem fez isso foram os vagabundos da 777 Partners, tá? Na gestão daquele péssimo cidadão lá, péssimo profissional, que é o cidadão ali, o Lúcio Barbosa, perdão, tá, gente, eu falei errado, péssimo profissional, que é aquele senhor Lúcio Barbosa, tá, e foi ele que conduziu essa negociação aí, tá, com essa situação, já com esse atraso, hoje o Vasco tem que pagar aí R$1.606.278,96, ou seja, o Vasco já está pagando aí quase R$107 mil de juros para o Atlético Paranaense pelo empréstimo do Hugo Moura, né? E agora o Vasco já tem a obrigatoriedade de contratar ele, porque tem as metas, eles já foram batidas, meta de entrar em campo, de ser relacionado. Então o Vasco vai gastar aí uma fortuna com o Hugo Moura, viu, Lúcio Barbosa? Parabéns, viu? Parabéns, senhor Lúcio Barbosa, você tá de parabéns. Não era mais fácil ter pego um volante do Vasco que estava emprestado para um monte de gente aí, né? Ou ter pego um moleque da base para segurar o rojão nesses 2 mesinhos aí. E por que vocês não pegaram o dinheiro e já não trouxeram o Alan? Só fazem merda esse pessoal da 777. Ainda bem que eles sumiram da SAF do Vasco. Ainda tem muita gente aí que é viúva da 777 até hoje. É brincadeira, esses caras aí só fazem cagada, tá? E outra coisa, só pra ficar bem claro aqui, essa informação não é do Zezinho da esquina, com todo respeito, viu? Essa informação vem do jornal O Globo, só pra evitar qualquer tipo de fofoquinha. Agora, mudando de assunto, eu quero falar com vocês aqui de uma situação mais importante ainda. Isso mesmo, gente, sobre a 777 Partners. Na última semana, nós tomamos conhecimento, uma informação que veio a público, de que a 777 já teria uma proposta na mesa de uma empresa para adquirir seus 31%, né, referentes ao percentual da empresa norte-americana na SAF do nosso Vasco da Gama. Valores ali na casa de R$600 milhões. Eu ainda falei na época, olha, isso tá me cheirando cavadinha, tá me cheirando a invenção de jornalista vagabundinho, porque ninguém ia comprar essa empresa da forma a qual se encontra. Agora, surgiu uma informação na noite dessa segunda-feira, tá? Eu não tenho certeza se ela procede ou não, mas eu vou repassar para vocês. Se ela não proceder, eu venho aqui, peço perdão e a gente recalcula a rota. Mas só para vocês ficarem por dentro do que estão falando, que está circulando aí, tá? Olha só, acompanha a manchete na tela, torcedor. Proposta de 600 milhões seria do Fundo Árabe de Investimento Público da Arábia Saudita, tá, gente? É essa informação aí, tá? Foi divulgada lá no @Public Investment Fund, tá? Isso mesmo, comandado pelo Yasser Al-Rayyan, tá? Isso mesmo, o dono do Newcastle, tá? O sheik árabe Yasser Al-Rayyan, ele que é o dono do Newcastle, lá do futebol inglês da Premier League.
né? Ele que é o dono desse fundo árabe ali, que é um fundo árabe público, né? É ele que estaria então interessado supostamente em comprar os 31% da SAF do Vasco, né? Esses 31 que estão com a 777, sinalizando uma proposta de 600 milhões de reais. A informação veio do @Gabriel Landrezo, tá, gente? Só para ficar aí a fonte, essa informação então veio do @Gabriel Landrezo. Essa situação foi publicada também no Public Invest Fund, tá, gente? É do fundo de investimentos ali, como eu já mencionei, da Arábia Saudita, do Sheikh Yasser Al Rayyan, ele que é o dono do Newcastle, tá? Então, se procede ou não essa informação, não sabemos, tá? Agora, por outro lado, eu não sei, teve até um internauta que levantou essa bola aqui no canal um dia desse, eu achei até interessante, porque o Vasco leva a cruz de Cristo no peito, né? Leva a cruz de Malta, e os árabes, eles são lá de Alá, né? Os árabes não são cristãos, eles creem somente em Deus, para eles é só Alá, que é o Criador, que para os cristãos, né, seria o Yahvé, né? Seria o Jeová, né? O Deus Todo-Poderoso, né? Seria aí, em outras nomenclaturas, o Oxalá, enfim. Na religião deles, né, o Deus deles é o Alá. Eles não creem em Jesus, né? Então o Vasco, que tem aí a Cruz de Malta, né? É um clube cristão, de raízes cristãs, de origem cristãs. A gente não sabe se isso teria a ver com a religião deles, porque eles são bem rigorosos, né? Tem o Ramadã, tem um período lá do Ramadã, os homens não podem se beijar as mulheres, não podem sair de casa, não podem fazer nada, tem que ficar ali, tem que respeitar. Tem os dias lá na Arábia Saudita, né? Dentro da religião deles, que pode ser jogo, pode ser treino, pode ser o que for. Eles cancelam tudo e não acontece nada, entendeu? Ninguém vai pro treino, ninguém vai pro jogo, só para ficar em casa guardando a parada da religião. Então eu não sei se procede essa informação. Agora, se for verdade, tá? Não é tão simples assim, não é só o Sheik chegar, fazer o pix pro Josh Wander e bater na porta do Pedrinho e falar: oi, beleza, sou o novo sócio. Não é bem por aí. Tem um imbróglio na justiça, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que está correndo, a 777 está recorrendo a essa situação. Tem uma situação na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, no arbitral também, né? Tem toda a questão aí do Vasco a 777, o Vasco vem tentando romper esse contrato, tá? A grande verdade é essa, o Pedrinho tá tentando dar na emenda de uma vez por todas a 777 para romper esse contrato. Por quê, gente? Porque se esse contrato for mantido, e por exemplo, se esse fundo árabe compra a SAF da 777, os 31% que pertencem à 777, Álvaro Silva, por que 31%? Porque até hoje, supostamente, até que nos prove o contrário, a 777 teria colocado 310 milhões de reais no Vasco, correspondentes então a 31% da SAF do clube, tá? Então hoje, se o dono do Newcastle chegasse aqui para botar essa bala na mesa, seria para ele comprar esses 31%. Só que, se acontecer isso com o contrato que temos hoje com a 777, a única obrigação do dono do Newcastle seria pagar o aporte de setembro, 270 milhões de reais, pagar o aporte do ano que vem, mais 120 milhões de reais e acabou. E a dívida, né? E pagar as dívidas do Vasco, né? Porque isso tá também no contrato com a 777. E mais nada. Não teria mais nenhum grande investimento. Agora, por outro lado, se for verdade, se for para ser o dono do Newcastle, um fundo árabe sério, se for para ser gente séria também, se for para ser vagabundo é melhor nem vir. Mas se for realmente o dono do Newcastle, o fundo árabe, que até onde a gente sabe que esse fundo aí árabe do Newcastle é uma galera aí que trabalha com seriedade, se for essa galera, tá? É anos-luz melhor ter eles aqui na SAF do Vasco, dando os dois aportes aqui, ajudando a pagar a dívida, do que ter uma 777, tá? Não sei. Tem a questão também do estádio, do novo São Januário. Eles podem se interessar também pelo name rights, podem se interessar por bares, restaurantes, por camarotes. Não sei. Vamos aguardar. Tudo muito ainda embrionário, começando, sabe, saindo do papel, muito rascunho ainda, nada carimbado, timbrado, nada oficial até o momento. Tá? Como eu já falei, até a questão aí se é verdade mesmo ou não, se que é esse dono do Newcastle, nós não sabemos, né? Mas se realmente for, é 1000 vezes melhor ele do que a 777. Agora, também, né? Só para todo mundo entender, não é assim, ó, né? Instalou o dedo, virou a chavinha, né? Igual você aperta o botão para acender a luz, né? Tudo resolvido. Não é assim, tem todo esse imbróglio na justiça, documentação, SAF, não sei o que, conselho.
Vamos aguardar, mas a título de informação para vocês, torcedores, ficarem por dentro, né, de tudo que está acontecendo no Vasco, é isso aí, né, gente, que a gente tinha para trazer para vocês aí do nosso amor em comum. Eu vou ficando por aqui nessa noite de segunda-feira, início de terça-feira. Um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. Nessa próxima terça a gente brota para deixar vocês muito bem informados, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!